Senhor, gente, é com muita alegria que eu venho hoje aqui compartilhar com você mais um pouquinho deste livro que, por sinal, estamos terminando hoje. Olha quanta bênção! Mas vamos para a palavra do Senhor neste dia. Eu quero ler com você em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7, que fala assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Gente, muito séria essa palavra. E hoje eu quero ler com você o último capítulo deste livro, o 30. Vamos falar um pouco sobre crescendo na fé. Quantas vezes tenho ouvido de pais adolescentes e de jovens já adultos dizerem assim: meu filho não tem motivação para nada. Minha filha anda apática pela casa como se estivesse deprimida o tempo todo. Meu filho vai repetir de ano na escola e nem está se importando. Minha filha parece estar perdida, como se não tivesse objetivo na sua vida. Em cada um desses exemplos, os filhos estão lutando com a falta de visão para suas vidas. Por quê? Porque não tem fé em Deus, não crê na palavra de Deus. Crianças sem fé enfrentam muitas dificuldades na sua vida inteira. Crianças sem fé não têm motivação positiva, não têm objetivos ou esperança para serem diferentes do que eles mesmos são. Crianças sem fé ficam sentadas diante da televisão horas, dias, meses, anos. Crianças sem fé vagueiam pelas ruas procurando confusão. Em geral, com certeza vão encontrar confusão. Crianças sem fé perambulam sem rumo, como com outras crianças que também estão sem fé. Esse é o maior problema relacionado às que estão enfrentando dificuldades nos dias atuais. Elas não sabem que Jesus morreu no lugar delas, como está escrito em Romanos 5:8. Elas não sabem que elas são filhas de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Elas não sabem que são amadas por Deus, que elas têm um chamado, que elas têm um propósito especial, como está escrito em 1 Coríntios 7:22. Crianças sem fé acham que não têm um futuro brilhante, como está escrito em 1 Coríntios 2:9. E por tudo isso, elas não sabem que são vencedoras, como está escrito em Romanos 8:37. Elas também não sabem que tudo é possível ao que crê, como está escrito em Marcos 9:23. Consequentemente, elas não acreditam que tenham alguma possibilidade na sua vida, para o seu futuro. Elas enxergam apenas suas próprias limitações e os fracassos e lutas dos adultos que as rodeiam. E por isso elas vêm a desistir. Não se trata só disso, porque o fato de perceber nossas limitações não significa que não temos fé, né? A falta de fé advém de acharmos que Deus é que tem limitações. E se as crianças não têm fé no único ser em que é seguro confiar, gente, o único ser que é imutável, o único ser que é todo poderoso, como é que elas vão acreditar nelas mesmas? E pior ainda, no futuro que elas têm pra frente, que elas sabem ser inseguro, instável, impotente. Já tendo criado um filho desde o nascimento até a idade adulta, observei que uma das coisas mais importantes que nossos filhos podem levar consigo quando saírem da nossa esfera de influência é o quê? É a fé.
Se pudermos nós como pais hoje ter certeza de que eles possuem uma fé forte em Deus e na sua palavra, na palavra do Senhor, e que o amor de Deus está no coração deles, sem dúvida, estão preparados para a eternidade. Nossas orações podem desempenhar um papel muito importante, isso é verdade, para ajudar os nossos filhos a alcançar o alvo. Os apóstolos que viviam sempre ao lado de Jesus, dia após dia, sempre ouviram ele ensinando e sempre observaram tudo o que ele fazia. Precisaram, mesmo assim, pedir para que Deus aumentasse a fé deles, como está escrito em Lucas 17:5. Certamente nós, humanos normais, mortais, também podemos pedir o mesmo para os nossos filhos. Ore assim: Senhor, aumenta-lhes a fé. Os israelitas, que testemunharam muitos milagres do que jamais nós vamos sequer chegar a ver, não tiveram permissão de entrar na terra prometida. Por quê? O que foi que impediu? Foi a incredulidade deles. Está escrito em Hebreus 3:19. Nós não queremos que por falta de fé os nossos filhos deixem de usufruir todas as bênçãos que Deus já prometeu. Podemos lhes ensinar a palavra de Deus, que planta a semente da fé nos nossos filhos, e orar para que essa fé venha crescer no coração de cada um deles. Os filhos que têm fé, sabe como eles são? Eles têm uma características bem diferentes daqueles filhos que não têm. Eles são confiantes, motivados, felizes, positivos quanto ao futuro. E uma coisa importante, eles são bem menos egoístas. Uma das principais manifestações de uma pessoa forte na fé, sabe qual é? Capacidade de dar. Não apenas em termos de dinheiro ou bens, mas também tempo, amor, encorajamento, auxílio. Uma pessoa de fé está cheia do amor de Deus e procura sempre oportunidades de compartilhar tudo isso que ela sente com as demais pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior desses três, sabem qual é? É o amor. 1 Coríntios 13:13. No céu, gente, a fé não vai ser mais necessária. Porque já teremos tudo, já veremos tudo. Não precisaremos de esperança, porque não teremos mais pelo que esperar, não é verdade? Apenas o amor vai durar para sempre, porque Deus é o próprio amor, Deus é eterno. Portanto, não faz diferença o tamanho dos nossos atos ou o quanto nós doamos. Se não for feito por amor, não vai significar nada. Nada, nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. 1 Coríntios 13:3. Tudo que fizermos por amor vai durar para sempre, e a recompensa a isto será eterna. Isso mesmo. O amor é a maior das virtudes. O amor é maior até do que a fé. Mas é a fé que dá origem a tudo. Precisamos, portanto, orar para que a fé cresça nos nossos filhos e, em consequência, eles se tornem instrumentos do Senhor para dar. Um dos motivos pelos quais as pessoas não repartem é porque acreditam que, se o fizerem, não vai sobrar o suficiente. Outro motivo é que elas não têm o amor de Deus pelos outros,
nos seus próprios corações. Neste caso, ore para que o Espírito de dar, por amor, como ao Senhor, com fé, com sabedoria, com direção do Espírito Santo, que isso seja arraigado nos nossos corações e mente dos nossos filhos, porque vivendo de acordo com Ele, com certeza serão ricamente abençoados por Deus. E, além disso, serão satisfeitos. Qualquer que seja a nossa preocupação, ao começarmos a orar com seriedade por nossos filhos, às vezes nos deparamos com a nossa própria necessidade de oração, de livramento, de restauração. Como vamos conseguir orar com eficácia para que os nossos filhos sejam perdoadores se acaso abrigarmos falta de perdão em nós mesmos? Como vai dar certo isso? Como conseguiremos orar com poder para que eles se arrependam se nós mesmos temos pecados não confessados? Como poderemos pedir a Deus que enche os nossos filhos de fé se estamos lutando todos os dias com as dúvidas? Como poderemos orar para que sejam doadores e se temos dificuldades para doar? Eu também sou culpada dessas coisas, mas não permito que essas coisas me impeçam de orar. Ponho-me diante de Deus com um coração humilde, confesso que enxergo em mim mesma e peço sempre que Deus venha me ajudar. Por exemplo, você sente que tem pouca fé. Confesse isso a Deus em oração. A Bíblia diz que tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Se duvidarmos, não estamos obedecendo a Deus. Se temos fé, aí sim estamos sendo obedientes. A dúvida surge por se acreditar que Deus não é o Todo-Poderoso. Não permita que a sua falta de fé erga uma muralha entre você e Deus, mas que ela se torne um convite para você correr para Deus em oração, pedindo que Deus aumente sua fé e também aumente a fé dos seus filhos. Hoje é o último dia da leitura deste livro, mas que isso venha trazer para você não uma parada para deixar de orar, que esse seja apenas o começo para que possamos nos colocar diante do Senhor e pedir que Deus nos mostre em relação a novas maneiras de orarmos por nossos filhos. Tenha em mente que o poder que você possui como pai, como uma mãe de oração, sabe qual é este poder? É o poder de Deus. Ele está sempre à sua disposição. O estoque é ilimitado e as únicas restrições se devem à falta de fé quanto à resposta do Senhor para a sua oração. Ainda assim, a graça de Deus é tão grande que, quando achamos que temos pouca fé, sabe o que acontece? O que nós possuímos é como um grão de mostarda, suficiente para crescer e se tornar algo muito grande. Vamos nos unir a outros pais de oração. Vamos fazer uma campanha gigante neste Brasil para que a gente possa proclamar que as sementes da nossa fé, plantadas em oração, tragam vida e façam nossos filhos se tornarem adultos segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar agora mesmo? Senhor, o Senhor disse na tua palavra que cada um pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Romanos 12, 3. Hoje eu te peço que o Senhor multiplique a fé que plantaste em meu filho, que a verdade da tua palavra seja firmemente firmada em seus corações, para que a fé cresça dia após dia e que possa governar a sua vida. Senhor, ajuda os meus filhos a confiar em Ti em todos os momentos. Ajude meus filhos a olhar para Ti, Senhor, buscando a Tua verdade, Tua orientação, Tua semelhança.
Senhor, dá-me o conforto de saber que quando eu não estiver mais aqui nesta terra, a tua fé será forte o bastante para mantê-lo firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. E ao andar em fé, que os meus filhos tenham o coração de amor, Senhor, que este amor transborde para os outros. Senhor, que os meus filhos entendam que doar-se por amor é na verdade devolver a Ti em fé o que o Senhor lhe deste, que jamais sairá perdendo por agir assim, Senhor. Eu te peço neste dia que os meus filhos usem sempre o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, como está escrito em Efésios 6,16. E Senhor, assim, que os meus filhos possam ser capazes de permanecer fiel na fé e dizer: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, como está escrito em 1 Timóteo 1,12. Senhor, é em nome de Jesus que eu faço essa oração e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, na minha casa, na minha vida, nos meus filhos, no meu esposo, na minha família, Senhor. Eu sou grata a Ti e te louvo e te agradeço por tudo, por meus amigos que estão acompanhando essa leitura também, Senhor. Que o Senhor possa fazer morada nos nossos lares, que o Senhor possa ir de encontro com aquelas vidas, Deus, que está precisando de um socorro neste momento, está precisando, Senhor, de uma transformação de verdade na vida dos filhos. Senhor, que essa transformação comece em nós como pais, que essa transformação, Senhor, possa ser um exemplo para que possamos cada dia mais, através da Tua palavra, sermos parecidos com Cristo e assim ser sal e luz dessa terra, começando na nossa casa. Eu oro em nome de Jesus por este motivo e te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta palavra abençoada. É a nossa último tema deste livro, O Poder dos Pais que Oram. Se Deus assim permitir, eu volto com outro livro, outro tema, assim que for possível. E eu quero neste momento agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso canal, que está sendo bênção. Quero contar para vocês que eu comecei assim por acaso neste canal, ajudando algumas amigas minhas com a leitura do livro O Poder da Esposa que Ora, que eu já deixei uma playlist também para vocês verem. E eu tô muito feliz com tudo isso. Eu tenho até uma lista aqui dos meus amigos que têm comentado nos vídeos do O Poder dos Pais que Oram. Vou falar alguns nomes, se eu esqueci de alguém me perdoe, mas eu procurei com a ajuda do meu filho fazer direitinho aqui. Eu espero que vocês sejam abençoados. Quem puder ir lá nesses canais que eu vou deixar o nome, vai ser bênção demais. Ângela DMF, Gabriele Sampaio, Ruth Sampaio, Missionário Gessé, Marizilda Moreira, Thelma Vasco, Fer Sincera Caminhando com Cristo. Obrigado pelo apoio. Eliana Souza, Josué Tavares, Beatriz Fernandes, Maria Celeste Dias, Fiel até o fim. Receitas da Mari Araújo Pássaro, Rô Soares, Vanusa Borges, Mulher Cristã. Obrigado pelo apoio. Princess João TV, Jesus é o caminho. Tec, Andy, etc. Genilson Assis, Cássia DMI, Clareia de Porta Aberta, Francisca Miranda, Keuriene Canções e Cias, Micaele Alves, Micaele vem com a Mica, o Atalaia Bíblico, Pastor José Rabelô, Toque para Jesus. Receita caseira e dicas de cozinhas com a Fátima. Ari Oficial. André S. Josué Neves.
Bracim Divertido TV, Lala Fátima, Raipur Rassoi, Zarem Remédios, Ministério de Impacto Mundial, Manuela Emanuela Silveira, Loli, Peugeot Resgate. Acabou! Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like. Se a gente esqueceu de falar você, deixa aqui nos comentários. Tchau!